Olá, pessoal, tudo bem? Você tem uma, duas ou mil dúvidas sobre zumbido? Esse assunto desafiador não é para qualquer um mesmo. Vem que hoje é live de perguntas e respostas, produtiva do começo ao fim. Afinal de contas, o que não falta nesse mundo é gente com muita dúvida sobre zumbido, que faz com que isso aumente o sofrimento. E todos os domingos a gente tá aqui de peito aberto, de coração na mão, na frente, para fazer você entender um pouco mais de zumbido, seja daquele que você tem, alguém da sua família tem, ou daquele paciente que você trata. Porque quando a gente entende um pouco mais, principalmente do nosso jeito, dá pra gente sossegar um pouco. Lógico que o que a gente faz aqui como grupo de apoio não isenta ninguém da investigação e do tratamento com seu profissional de confiança. Mas de qualquer jeito, a gente tenta sempre colocar aí gotinhas, sementinhas de conhecimento de uma maneira um pouco mais leve para que vocês possam ou levar a vida enquanto vão tratando ou ajudar melhor o paciente de vocês a entender dessa maneira mais leve, tá bom? Então vamos juntos aqui, porque a gente explica tudo e ainda condena aquelas frases ridículas do tipo: zumbido não tem o que fazer, tem que aprender a conviver com isso, você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso, e inclusive zumbido não tem cura. Então são frases que exigem um equilíbrio emocional da minha parte quando eu ouço isso, e felizmente com esse monte de aulas que a gente está dando aí, a gente e outros ex-alunos meus aí dando aulas, a gente vai aos pouquinhos mudando a cabeça das pessoas. Mas vocês sabem, né? É muito difícil mudar a cabeça das pessoas. Então, nós fazemos um trabalho de formiguinha com os profissionais de saúde, mas aqui no domingo a gente tem a oportunidade de falar com o público, né? Que é quem, no fim, mais se interessa, porque é o lado fraco da corda onde tudo arrebenta, né? Então, é por isso que a gente gosta muito de fazer esse trabalho aos domingos. Então, vamos lá, pessoal. Vocês que estão entrando aí... Frane, Cíntia, Celibela, Heloísa, Ana Paula Design, tudo bem, querida? Cláudia, Renata, Sandro, tudo bem, querido? Vera Dourado, outra Cláudia, Jussara, boa tarde aí, dona de casa, Carol Escopel, Eliane Queiroz, que bom que você chegou, olha aí que animação, live maravilhosa, nem começou ainda, que bom, Fabiola Murata, bom, hoje eu tô inteira aqui para vocês que estão na live, tá? Não fiz a caixinha hoje, não vou puxar pergunta lá de antes, hoje eu tô aqui para interagir com quem tiver disposto e disponível aí para fazer as perguntas. Márcia Lima, MH Norberto, Rosa Esperança, Ana Evite, Vilma, quem mais? Barro Sandy, ó, para todo mundo que tá me cumprimentando, boa tarde, sejam todos bem-vindos com aquele abraço carinhoso. Celi, querida, tudo bem? Áurea, Andréia, quem mais? Cleide, quem mais aqui? Enquanto vocês se animam aí para fazer as perguntas, eu vou cumprimentando quem tá chegando. Márcio Demarque, Tines Steinbach, quem mais? ISP, Helena, Bia, Vera Dourado, H Ferrari, J Ramalho, quanta gente, Cleide Nogueira, Jutalia Tela, Ana Rita, Eliara, que bom ver vocês, Isabel Cristina. É isso aí, enquanto vocês vão se cumprimentando, minha vida deu uma melhorada depois desses encontros. MH Norberto, que coisa mais gostosa, mais quente aqui pro coração. Olha aqui, deixa eu recrutar meu coração laranja que combina com a minha parede aqui, ó. Deixa eu passar ele pra você. Que delícia, fico muito contente. Conta aí, o que melhorou de você estar ouvindo o outro lado da coisa, o lado mais leve da coisa? Quero saber, que gostoso. Regiane, Roberta, MDG, Lili, Graça, Ana Maria... Ana Maria, o meu zumbido hoje tá que tá. Hoje tá que tá. Pera aí, ó. Domingo, dia de relaxar, de descansar, curtir, não sei o quê. Tá que tá hoje. Ó, rebobina o filme aí e vê se ontem, que também era dia de relaxar, vê se você não abusou de alguma coisa aí, viu?
Zumbido que piora no domingo ou na segunda-feira, muitas vezes tem reflexo do fim de semana, viu? Ana de Apucarana, tudo bem, querida? Ronaldo, quem mais? Quem tem zumbido tem que ter equilíbrio emocional. Márcia Ribeiro, é verdade. Mas quem tem dor nas costas, também. Quem tem enxaqueca, também. Quem tem o intestino solto, quem tem dor no joelho, tudo requer da gente um certo equilíbrio emocional, tá? E inclusive eu vou te dizer o outro lado da moeda. Então, equilíbrio emocional cai muito bem para quem tem zumbido e qualquer outro problema de saúde. Inclusive, equilíbrio emocional cai muito bem para quem vive, porque o equilíbrio emocional faz a gente ficar mais centrada, mais equilibrada, né? E daí a gente muitas vezes tem menos problemas de saúde, Márcia? É isso aí. Como tudo nessa vida, dois lados pelo menos, né? Como diz uma amiga minha, tudo tem dois lados e a verdade, né? Ayrton Barreto, MS Leilões, Vilma Galvão, Mara Murinelli, Edna Sueli Gert, APSF, Neia, Mas Santa Rosa, quem mais? O meu zumbido hoje tá muito forte. Também, Áurea, vale o que eu falei ali para outra pessoa, tá bom? Boa tarde para todo mundo. Vamos lá ver aqui, ó. Meu filho tem um implante coclear, tá escutando uns apitos. Isso pode ser do implante ou outras coisas. Renata Rezende, veja. Se o seu filho não tinha nenhum zumbido antes do implante... Primeiro, implante coclear é uma opção de tratamento de surdez severa ou profunda quando não melhora com o aparelho auditivo. Então, o aparelho auditivo é sempre a primeira opção para tratar uma perda de audição com ou sem zumbido, tá? Então, o implante é para quem não consegue, é o plano B, tá? Então, se ele não tinha nenhum apito, nenhum zumbido antes... Pode ser que esse zumbido esteja sendo um efeito colateral do implante, tá? Mas é raro de acontecer, tá? Só para você ter uma noção, o implante é uma forma de tratamento de quem tem zumbido e perda de audição sem resposta ao aparelho, e a maioria das pessoas que tem zumbido pré-cirurgia de implante acaba melhorando do zumbido, tá? Mas como todo procedimento cirúrgico, sim, é possível que seja alguma coisa da cirurgia. Melhor coisa, volta no médico que operou, tá bom? Quais os alimentos que podem piorar o zumbido? Olha, tem gente que me segue aqui da velha guarda, tenho certeza que o povo já tá craque. Ronaldo é um nome que eu não reconheço de muitas lives, então talvez esteja aqui no comecinho, né? A gente fala bastante disso. Veja, tem duas coisas, assim, vamos pensar no geral. O que eu mais gosto é quando o paciente chega para mim e fala assim, doutora, o meu zumbido piora com pontinhos. Com café, com pão, com doce, com álcool, cada um tem os seus alimentos. Só que às vezes a pessoa não repara, Ronaldo. Então essa é a questão, tá? Então a gente que tá lá fazendo a investigação de todas as possíveis causas do zumbido, quando a gente encontra um zumbido com uma cara de problema de metabolismo, eu vibro por dentro porque eu falo, ai, esse aqui pode ser fácil. Pode ser fácil pra mim. Mas às vezes a gente vai ter que cutucar o paciente justo nas paixões dele, tá? Então, resumir, às vezes não é fácil porque o paciente não tá no momento de desapegar das paixões alimentares que fazem mal. Então vamos lá. Para quem não sabe, o que pode fazer mal pro ouvido? Nem sempre faz. Então o que é importante que eu vou falar agora é que vocês vejam para vocês, tá bom? Então o que pode fazer mal? O que faz pico de insulina e ao longo do tempo vai causando resistência à insulina, que são os doces, os carboidratos com alto índice glicêmico, tá? Então coisas super gostosas como os doces, arroz, batata, pão, massa, refrigerante, álcool, etc. Que a absorção é muito rápida da glicose, faz um pico de insulina e esse pico de insulina, né, quando tá lá, a insulina tá lá em cima, acaba fazendo uma mudança bioquímica no ouvido e troca lá sódio com potássio, faz uma bagunça bioquímica e diminui a função do ouvido temporariamente. Pode dar zumbido, se não dá,
se já tem, pode piorar o zumbido, pode tampar o ouvido, pode dar uma tontura, pode dar dor de cabeça, pode prender ou soltar o intestino, pode dar gases, aquela sensação de que, nossa, tá tudo pesado aqui, porque não digeriu direito, mesmo que na boca seja uma delícia. E a outra linha de alimentos que podem comprometer o ouvido são os alimentos inflamatórios de um modo geral. Porque em paralelo com fazer o pico de insulina, eles vão deixando um rastro nos vasos sanguíneos. Eles vão inflamando os vasos sanguíneos do cabelo à unha do pé, tá? E quando chega no ouvido, o problema é que ele tem um vasinho só que leva sangue para ele. Então, comprometer este único é igual a diminuir a função do ouvido. Zumbido, perda de audição, tontura, ouvido tampado, tudo igual aos alimentos que fazem pico de insulina, tá? Então, aí o trio inflamatório é açúcar. O açúcar entra tanto para o inflamatório quanto para a resistência à insulina. Os farináceos, tudo que leva farinha de trigo, é muita coisa. É só quando a gente tem que tirar a farinha de trigo, você vê quanta farinha a gente come. E os laticínios. Então veja, não é a lactose. A lactose sim, ela é inflamatória, mas não só ela. As proteínas do leite de vaca também são inflamatórias para alguns sistemas digestivos. Então às vezes é laticínio. É leite, leite na forma líquida, na forma cremosa, que é o iogurte, na forma sólida, que é o queijo, etc. Então dependendo do sistema digestivo que você tem, você vai ter mais ou menos vulnerabilidade aqui em cima também. Então sempre repara como está o seu intestino. E se você é médico, né, se você é fono, se você atende pacientes com zumbido, pergunta do intestino, tá? Mesmo que não esteja na competência de tratar, tem que ficar ali nas hipóteses diagnósticas, tá? Zumbido e dor no pescoço, ou dupla, super comum também, tá? Então, zumbido e problema gastrointestinal, mega comum. Zumbido e pescoço, ou zumbido e ATM, caso tenha pergunta lá pra frente, super duplas ou trios comuns, tá? Zumbido e dor. O curso que eu tava fazendo ontem e hoje, né, que eu fui dar aula, é exatamente isso, né? A minha aula era zumbido, dor miofascial e o pós-Covid, né? Porque tanto depois da Covid ou depois das vacinas, tanto os zumbidos pioraram como as dores pioraram. E daí a dor no pescoço, a dor na TM, né? Fiz vice-versa aqui, acabam fazendo um trio, né? Em algumas pessoas, tá? E daí sim, pessoas que têm mais dor ou têm mais apertamento, mais rigidez muscular, acabam tendo mais zumbido também. Quem mais? Vamos botar aqui pra baixo. Que mais? Ê, Samira, tudo bem? Já chega com um monte de coração, né? Ó, um pra você aqui também, queridona. Esse pique eu adoro. Ó, as perguntas são feitas na tela ou na interrogação? Hoje, não sei. Aqui, você pode fazer na tela. Deixa eu ver aqui se tem na interrogação. Tá bom aqui. Já foi do implante. Tá, então isso aqui já foi da interrogação. Onde vocês quiserem, podem fazer. Quem mais? Vamos lá. O zumbido hoje foi embora. Olha aí, uma que me fala que o zumbido tá que tá, a outra que me fala que o zumbido foi embora. Yes! Que bom. Nice, conta aí o que você fez. Doutora Tani, pode falar da sua experiência com o aparecimento do zumbido após colocação de aparelho ortodôntico? Olha, tudo que mexe no arcabouço da mastigação tem alguma chance de ou causar zumbido ou piorar zumbido. Gente, quando eu falo alguma chance, é porque a gente que faz diagnóstico tem que ter isso na cabeça. Mas vocês que vão procurar ajuda, não tem que ficar em pânico. Ela falou que aparelho pode dar zumbido, então não vou colocar, tá? Então tem que fazer o que a boca pede, né? E o dentista é quem traduz o que a boca pede em termos de oclusão, tá? Agora, mudando esse arcabouço da mastigação, mesmo que seja para melhorar, às vezes alguns pacientes começam a ter zumbido nesse sentido. Então, por exemplo, colocar aparelho é algo para arrumar a boca. Colocar Invisalign, tá cheio de gente com zumbido pós-Invisalign, é algo para arrumar a boca, mas pode dar zumbido. Tirar um dente que tá ruim, né? Ou colocar um implante é algo para arrumar a boca, mas pode dar zumbido, tá? Então, o que tem que fazer? Na linha do tempo da pessoa,
coloca em que momento eu tirei o dente, eu pus aparelho, eu pus o Invisalign, eu arranquei o siso, eu pus implante, em que momento isso aconteceu, em que momento o zumbido apareceu, tá? Então, quanto mais próximo o zumbido tiver de alguma manipulação odontológica, é mais provável, mas sempre olhando o todo, sempre olhando o todo, tá? Que mais? Vamos lá. Um monte de gente entrando, que bom, que bom. Ah, quem falou que estava sem zumbi? A MH Norberto. Sim, retirei o café e o açúcar. Estou percebendo... Não, você falou que estava melhorando a qualidade de vida, já lembrei. Sim, retirei o café e o açúcar. Estou percebendo alguns outros alimentos que pioram. Vou anotando tudo para não consumir. Olha aí, gente, que lindo isso! Assistindo a live e conseguindo se autogerenciar, autotratar. Porque quando o zumbido é metabólico, gente, ai, quem me dera eu todo dia tivesse alguém com zumbido metabólico de peito aberto para fazer as mudanças, né? Porque, gente, nem conta os bastidores do consultório. É quando o paciente chega daquele jeito, doutora, faço qualquer coisa, é aquele que vai bem. Porque quando a gente faz o diagnóstico do zumbido metabólico e fala, olha, para você que come muito pão, né, que tá com colesterol alto, que os triglicéridos, enfim, precisamos mexer nos seus farináceos. Ai, doutora, mas eu não vou conseguir. Mas doutora, o que eu vou fazer? O que eu vou trocar? O que eu vou comer no lugar do pão? Gente, tem tanta coisa, socorro, né? Então, quando a pessoa tá fechada, a coisa é muito mais difícil. Olha, bastidores de atendimento, vou contar para vocês, viu? Então, ó, MH Norberto, que delícia ouvir isso. Olha, muita gratidão. Pera aí que tem minha plaquinha de gratidão também. Muita gratidão por você estar falando para mim, porque isso esquenta meu coração, e por você estar sendo exemplo para todo mundo aqui, tá bom? Parabéns. Peraí que congelou a minha tela. Pronto, agora pronto. Deixa eu ver aqui nas perguntas. É incrível, doutora, quando eu faço uso de álcool, no momento ele acalma, mas no outro dia ele piora. Vitor Melo. Querido, o comportamento do zumbido com álcool é idêntico ao de uma ressaca. É idêntico. Então você tá bebendo, você tá feliz, tal, você vai dormir, não pense em nada. No dia seguinte a conta chega. E quanto pior é, de novo, sistema digestivo de cada um. Para aquele álcool que bebeu, seja fermentado, seja destilado, ou seja, um de cada um, né? A cerveja como fermentado, o uísque como destilado, que ambos têm cevada, e cevada é glúten, e glúten é alimento inflamatório. Ou seja, dependendo do encaixe desse quebra-cabeça de cada pessoa, vai dar uma ressaca do zumbido. O lado bom da coisa ruim é que, como qualquer ressaca, a piora por álcool passa. Ela melhora a hora que o corpo manda embora, metaboliza e se livra daquela carga excessiva, tá? Então, o que eu falo para as pessoas? Ah, precisa parar de beber? Não. A maioria das pessoas que tem piora do zumbido com álcool, Vitor, vê se é o seu caso, tá? É por causa de quantidade. É quantidade. Não é assim, eu tomei um copo, um cálice, né? Uma taça. Não, mandei bala. Hoje foi dia, tá? Então, se não conseguir fazer uma diminuição da dose, hidrata, gente. Hidrata à medida que bebe. Vai beber o que for, na outra mão tá o copo de água e vai diluindo isso. Não é bebe antes, ou hidrata depois. É hidrata enquanto tá bebendo. Então você vai diminuindo essa concentração, essa chance de você ter ou aparecimento ou piora do zumbido. Gente, com comidas e bebidas, pode ser mais leve, pode ser mais simples. Vocês só precisam enxergar o jeito de fazer diferente, tá? Porque fazer o diferente pode ser bom e não necessariamente precisa ser encarado como um castigo. Água é um santo remédio,
tá? Então, vale muito a pena prestar atenção nisso. Vitor, quero te convidar, se um outro dia, se você testar isso e der certo para o seu zumbido não piorar no dia seguinte, volta aqui e me fala, tá bom? Que mais? Deixa eu ver outra pergunta. Eu sou fisioterapeuta e atendo pacientes assim, com esse quadro. Evelyn, suponho que seja o do zumbido da dor que eu tava falando, né? Eu imagino que vocês, fisioterapeutas, estejam cheinhos de pacientes com zumbido e dor, desde sempre, mas principalmente pós-Covid, que foi esse assunto da minha aula, né? Vou aproveitar e falar para você, tá? O que acontece? O vínculo entre zumbido e dor é centenário, tá? Isso já se sabe há muito tempo. Inclusive, quem estuda zumbido aprendeu muito com a literatura científica da dor, porque de fato é como se fosse a dor fantasma, né? O zumbido é como se fosse um som fantasma, tá? Que não tem um correspondente no ambiente. Então, o que acontece? No pós-Covid, quem começou com zumbido no pós-Covid, ou começou com dor miofacial, principalmente, que foi o assunto da minha aula, começou com dor mais constante, ou não tinha, ou já tinha, mas o bicho pegou depois do pós-Covid ou do pós-vacina, ó, pós-Covid, pós-vacina, inflamam o nosso corpo do mesmo jeito. Porque o que eles têm em comum? A proteína spike. Não interessa que marca de vacina que você tomou, quantas doses você tomou, quanto mais doses toma, maior a chance de ter um processo inflamatório. Ponto final. A gente não está discutindo se devia ter tomado, se não devia, tá? Se vacina salva. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo o que a gente está vendo no consultório e nas pesquisas que estão aparecendo. Quanto mais dose toma, maior a chance de ter algum processo inflamatório que possa gerar a dor ou o zumbido, ou a hipertensão, ou o problema de sistema digestivo que não tinha antes, tá? Então, a questão é que existem alguns exames de sangue que o médico pode fazer para ver o quão inflamada a pessoa está por dentro pelos índices de inflamação, e pode ver a contagem de células, né, do sistema imune, do CD4, CD8, a contagem de linfócitos CD8, etc. Para ver o quanto ela está no pós-Covid. Porque se ela tiver num pós-Covid, quer dizer, após Covid, tá dando o zumbido, tá dando a dor, e daí os dois estão se bicando aqui em cima, tá? Ou tá dando o zumbido, tá dando a hipertensão, e os dois estão se bicando aqui em cima. Tá dando o zumbido, tá dando alteração de metabolismo, e os dois estão se bicando aqui em cima. Porque tem uma origem comum, uma base sustentando isso. Então, essa pessoa precisa ser tratada do pós-Covid também. Não só do zumbido, nem só da dor. Tá? Então são parcerias para os fisioterapeutas fazerem com seus otorrinos aí de confiança que entendam de pós-Covid, né? Então isso aí é bem interessante da gente olhar. E o que isso requer? O olhar integrativo, quer dizer, a consulta com o profissional que você for, né? No seu caso físio, no meu otorrino, se for um fonoaudiólogo, se for um psicólogo, se for um psiquiatra, o olhar integrativo, quer dizer, vai além da queixa principal que o paciente traz para você. É dar uma geralzona em tudo, tá? É assim que a gente vai achando as coisas. E a consulta tem que ser longa, porque não dá para achar detalhes em consulta de 5 minutos. Não dá, tá? O que mais? Vamos lá. E após uma virose, pode surgir zumbido? Qualquer virose pode dar zumbido. Mesmo desse vírus bobo, né, que todo outono e inverno tem, adenovírus, vírus sincicial respiratório, né? Todos os vírus que pegam essa região aqui podem dar zumbido, tá? Que mais? Deixa eu rolar aqui para baixo. Há 4 anos só bebo cerveja sem álcool. Fernando, jura? Há 4 anos? E como é isso? E só a farinha de trigo a ser retirada ou são todas as farinhas? Farinha de trigo é a que tem glúten em geral. As farinhas que tem glúten, tá?
Oi, Cláudia. Oi, doutora Tani, sou fono, já trabalho com tontura e reabilitação vestibular e já fascinada por esse tema, zumbido. Fiz o ABCZ do zumbido e já estudando muito sobre isso. Obrigada por plantar essa sementinha. Amei! Ai, Cláudia, vai outro coração pra você. Que delícia! Que delícia! Olha lá, a gente vem fazer trabalho voluntário, nosso trabalho fica duplamente, nosso coração fica duplamente quente, né? De fazer, né? De entregar e de receber. Que gostoso! Fico super contente. Aproveitando, a BCZ do Zumbido é um curso online que eu fiz, gravei há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e tá disponível para todo mundo, quer dizer, né, mediante inscrição, mas todo mundo que eu falo assim, pode ser profissional de saúde, como a Cláudia, pode ser do público, porque vocês que vão me conhecendo aqui, o meu jeito de falar é simples para todo mundo. Eu posso estar lá em congresso internacional na hora que eu dou aula. O meu jeito de falar é simples porque eu gosto que todo mundo me entenda, tá bom? Então, te agradeço um monte, Cláudia, e é um prazer espalhar a sementinha e depois saber que ela virou uma árvorezinha em algum lugar, viu? Muito gostoso. Vamos lá. Tem como você explicar um zumbido que varia muito, hora intenso, hora mais tranquilo e hora quase ausente? Lanfred e Jaqueline. Jaqueline, querida, quase todo domingo eu explico isso. É simples, vamos lá, vamos entender. Então, mas é assim, excelente pergunta, tá? Excelente. Por quê? A pessoa que tem um zumbido que é todo dia igual, é um porre, é uma chatice, mas ela acha mais normal do que o zumbido que é uma montanha russa. Vai de 0 a 100, tá? Passando pelos intermediários. E eu adoro o zumbido montanha russa para tratar, adoro, né? Por quê? O que ele carrega de informação? Lembra que a gente fala a língua do zumbido, né? Então eu falo, a gente tem que traduzir isso. O zumbido que é montanha russa tá te passando a mensagem que ele tá influenciável por coisas que acontecem hoje na sua vida. Diferente daquele zumbido que é direto e reto, só muda se você tá no silêncio, você percebe mais, ou se você tá distraído, você deixa ele pra lá, mas quando percebe é sempre o mesmo volume. Aquele é sequela de coisa lá do passado, que aconteceu, você sabendo ou não sabendo, tá? Então, o zumbido montanha-russa, você tem que prestar atenção nas coisas que você faz, que são altos e baixos. Exemplos, estresse. Estresso, meu zumbido cresce. Apertamento de dente, ó. Tô trabalhando, tô apertando o dente. Ou tô indo pra academia fazer ginástica, tô apertando o dente. O zumbido cresce. Tô aqui toda curta, né? Quando a gente tem que estar longa. Ombro longe das orelhas. Então, hoje no computador, um monte de gente com o ombro assim. Hoje para dirigir, um monte de gente com o ombro assim. Hoje para fazer ginástica, um monte de... fazer ginástica. Vou fazer uma elevação aqui do braço, o braço vai, o ombro fica. Não é? O ombro não tem que colar na orelha para subir o braço, tá? Quando eu vou fazer um bíceps, eu não tenho que estar com o ombro perto da orelha. É muito erro de postura que as pessoas têm. Então vamos lá, estresse, apertamento, contratura, pescoço, intestino ruim. Olha, meu intestino hoje tá cheio de gases, comi alguma coisa, tá pesado, ou hoje eu tive diarreia, tá? Hoje meu intestino soltou e etc, etc, tá? Então, isso também. Então, coisas que você ingere. Jejum prolongado para algumas pessoas piora também o zumbido. Meu almoço normalmente é 1h, hoje são 2h30, eu tô na correria, né? Não tá dando, vou comer uma coxinha no lugar e etc. Então, a porcariada, de fato, pode, né? Porque o sistema digestivo tá todo, a glicemia, a insulina, tá tudo tão instáveis o tempo inteiro. Alterações hormonais, seja da mulher quando está na fase fértil, então TPM, pré, etc. Seja quando está no climatério, que está oscilando, e mesmo às vezes depois, né, na menopausa, tá? Então são essas as causas mais comuns. E às vezes, se não é nenhuma dessas, a explicação pode estar
no exame de sangue, tá? Pode estar em deficiências de vitaminas e minerais também. Fora que é lá no exame de sangue que a gente vê não só as deficiências de vitaminas e minerais, que ó, também pós-Covid tá cheio, como que a gente vê, a gente comprova as alterações hormonais, tá? Então, o exame de sangue também é um instrumento importante para a gente achar origens ou coadjuvantes desse zumbido que sobe e desce. Jaqueline, me conta se deu para entender. Quem mais? Vamos lá, Tereza. Oi, os 3 otorrinos que fui acham que é tensão muscular e estresse. Tô fazendo acupuntura, físio, RPG, deu uma melhorada, mas ainda incomoda principalmente o lado direito e quando deito aumenta. Então tem jeitão mesmo de ser de estresse, eu não posso dizer, né? Estresse é diagnóstico de exclusão, tá? Lembra, para quem não me conhece aqui, o meu zumbido, quando eu tive, mês que vem vai fazer 24 anos que minha mãe morreu, eu tive meu zumbido por conta da morte, né, do luto, da perda da minha mãe. Eu rodei meu corpo aqui, tava tudo normal de audiometria de exames de sangue, tá? Então, o meu foi de estresse, mas tem que ter um motivo. Senão, todo mundo acha que é de estresse, e daí tá rolando um monte de coisa física lá nos exames de sangue, principalmente no pós-Covid, tá? Que é o que eu falo. Hoje a gente tem que fazer uma medicina considerando o pós-Covid e o pós-vacina, tá? Agora, se você foi indicada para coisa de acordo e tá melhorando, tá no caminho. Mas se você vai lá, um profissional agulha você, seja na físio, seja na acupuntura, aí você vai para casa e tuf, sobe o ombro, e tuf, aperta dente. Então alguém trabalha e você, sem querer, atrapalha. Tá? Então, por isso que às vezes não rola tudo tão gostosinho, né, em termos de melhora como a gente gostaria. Que mais? Tenho melhorado muito. Nádia Maria Maraus, que delícia ouvir isso de você. Essa dona Nádia, gente, ela reclamou. Agora eu vou abrir esse jogo, Nádia. Coração pra você também. Ela reclamou muito, muitas vezes, em postagens no direct, ela reclamou muito de sofrimento. Muito. Sabe o que é muito? Quando eu falo é porque passa da conta, tá? E que bom que você, com este olhar integrativo, né, que é olhar a pessoa além do ouvido com zumbido, que você tem melhorado muito. Fico contente, gratidão para você também, gratidão, que eu quero mais, Nádia, que você seja feliz, que você possa falar de assuntos que são gostosos para você e não só das dores e do sofrimento. Simbora viver, porque é para isso que a gente veio aqui. Tá? A gente aprende com doenças, aprende com as dores e desconfortos, mas a gente tem que buscar a felicidade, tá bom? Fico muito contente, querida. Fiquei uma semana sem zumbido e de repente voltou do nada. Tem explicação? Não tenho nem como te responder. Mas se ele ficou, porque não sei nem a causa, né? Mas vale aí uma aproximação com uma resposta que eu já dei pro zumbido sobe e desce, tá bom? A explicação sobre o consumo de álcool é parecida com o consumo de açúcar? Idêntica. Ainda consumo açúcar no café e sucos. Consegui zerar o glúten e a lactose, mas o açúcar ainda não. Vai desapegando. Mas, Graziela, vou te contar uma coisa. Açúcar comprovadamente tem poder de vício, tá? Tem poder de vício. Então, pode ser, né, que exista um vício realmente físico, não é um desapego mental só. Tá? Mas fica de olho nisso. De qualquer jeito, se você já foi desapegando dos outros inimigos, tá no caminho. Cada um no seu tempo, tá bom? Parabéns. Já fui a 4 otorrinos em Portugal e nenhum conseguiu ajudar. Vera Dourado. Acho mesmo que desvalorizam. Inclusive o diretor de otorrino do Funchal disse-me mesmo que as minhas queixas não eram normais. Vera, eu tenho muitos pacientes de Portugal. Atendo online muitos pacientes de Portugal.
Não sei se é só a facilidade da linguagem, mas eu sinto que em Portugal a situação médica é muito parecida com aqui, né? Exceto que aqui a gente tem muito mais médico do que em Portugal por causa do tamanho do país, né? Mas o desinteresse eu diria que é parecido, tá? Doutora Tani, em muitos casos de pós-Invisalign com zumbido, mais do que aparelho ortodôntico, não sei dizer, querida, se é mais. Não sei dizer, tá? Mas a gente vê sim. Com estas lives estou a estudar, ai que bonitinho, estou a estudar, bem em português, o meu zumbido. E ir atrás no tempo e perceber quando apareceu. E percebo agora que foi depois de mudar de cidade, depois da morte do meu pai, 2 meses depois. Vera, putz, espero que você tenha me ouvido falar da morte da minha mãe, tá? Então, meu zumbido surgiu ali na missa de 7º dia, tá? Eu fui pra terapia pra aprender a lidar com o luto, que foi muito impactante pra mim, né? Perder a mãe é um negócio, né? É visceral, é umbilical mesmo, né? E eu fiz 5 meses de terapia pelo luto. Com 2 meses, o meu zumbido tinha sumido, tá? Embora ele não tenha sido a motivação de eu ir pra terapia. Então, dá, sabe? Se for emocional e a gente tá de peito aberto pra tratar, pra falar, não só pra ficar tomando antidepressivo, ansiolítico, mas pra tirar dor, né? Tirar a dor, botar pra fora. O nosso lixo emocional, ele é tóxico. É como qualquer alimento inflamatório, né? Nosso lixo emocional é tóxico e a gente precisa ter o momento de olhar pra ele, né? E falar assim, preciso tirar essa dor de dentro de mim, tá? E foi o que, sem querer, eu acabei fazendo, né? E só depois que eu fiz é que eu entendi que poderia ser um mecanismo de tratamento do zumbido, tá? E olha que em 24 anos, né, da morte dela e dos meus... Eu tive zumbido por 2 meses, né, no fim. Eu já passei estresse pra caramba em 24 anos e ele não voltou mais, tá? Então não é só o estresse, é uma coisa vinculada com o luto, tá? E este luto desta perda não volta nunca mais. Então talvez por isso, né, também além de eu ter reorganizado totalmente a minha cabeça em relação à morte e a perdas de um modo geral, né, porque a morte é um tipo de perda, aquele luto não volta mais. Vem outros lutos de outras pessoas, mas não aquele, né? Beleza, então vamos pra lá. Comecei com a ABC do zumbido e não parei mais. Ai, Heloísa, sua linda! Sua linda! Deixa eu falar, gente, Seraldi Serviços Audiológicos. Essa é a Heloísa Helena. Não sabia que você tinha começado pelo ABCZ do zumbido. É uma mentorada querida de São Carlos e de Araraquara. Querida! Como tem gente boa escondida nos cantinhos do Brasil e às vezes quando chega com vontade, né? Chega perto, chega com vontade, com a mente aberta para aprender, ó, faz assim, né? Gente, que delícia ouvir isso, Heloísa, que delícia, gratidão também. Vamos lá. Fernando de novo, falando da cerveja sem álcool. Desde que o bendito zumbido alugou meu ouvido esquerdo, alugou é ótimo, alugou meu ouvido esquerdo, parei de beber com álcool. Como só bebo cerveja, passei para sem álcool e acredite, gostei. Então, cerveja sem álcool, meio que nem café sem cafeína, né? Enfim. Mas, ok, se você gostou, você tá diminuindo o efeito... o possível efeito colateral do álcool, que aumenta a glicose, etc. É que nem o açúcar, tá? Então, para alguns organismos que fazem pico de insulina, tirar o álcool ajuda, né? Enfim, alugou meu ouvido esquerdo, hein? Manda embora. Esse negócio aí, quer alugar o quê? Tem que alugar nenhuma parte do nosso corpo, muito menos morada lá de uso capião. Quando eu tô estressada, meu zumbido aumenta muito. Isso é para quase 100% das pessoas. Doutora, percebo que meu zumbido piora quando o tempo muda. Sim, vivo ao lado da montanha, quando as nuvens aparecem, meu zumbido piora. E os ouvidos ficam tamponados. É normal? Não, não é normal. São 2 indícios, o zumbido piorar e o ouvido ficar tamponado com frio, principalmente de zumbido muscular, do jeitinho que a gente tinha conversado lá na sua outra parte, tá?
Quem mais aqui? Oi, doutora, tenho bruxismo. Bom, você e a torcida do Brasil quase inteiro, né? Tô usando placa de silicone, mas o zumbido não melhora, só aumenta. Pode ser que o seu bruxismo seja coincidência com o seu zumbido. Tem que investigar outras coisas, tá? Doutora, a creatina piora o zumbido ou pode tomar? Não é comum piorar o zumbido, tá? A creatina tem vários efeitos benéficos para o corpo. Tudo é questão de dose, de frequência que você usa, mas se você achar, olha, tô tomando creatina, meu zumbido piora um tempo depois, fica alerta, porque o que a gente fala aqui é para o geral das pessoas. E nós somos individualidades, tá? Quem mais? Repetiu aqui. A menopausa pode oscilar na perda auditiva? Pode sim. Deixa eu simplificar. Aqui no Nordeste, devido às comemorações juninas com fogos, é um problema para quem tem hiperacusia, perda auditiva e zumbido. J. Ramalho, com toda certeza. É aí no Nordeste pelas festas juninas. Aqui a gente está no Sudeste e tem festa junina também. No Natal, no Ano Novo, nos jogos de futebol, na Copa do Mundo, do seu time preferido. Tudo isso, todos esses barulhos podem ser lesivos, tá? Brincar com barulho é meio que nem brincar com fogo. Zumbido que aumenta quando deito. Zumbido que aumenta com determinadas posições, virar, deitar, levantar, etc. Pode ter alguma coisa a ver com essa parte aqui da mastigação e do pescoço, tá? Muscular. Ótima explicação, Jaqueline, obrigada. Também gostaria de saber se creatina piora, eu já falei, tá? Já falei essa aqui. Oxe, gente, eu tô indo aos pouquinhos aqui. Vocês perguntaram 4 vezes da creatina. Amo o olhar integrativo. Isso aí, Ana Paula. Tem coisa que quando a gente vê num paciente, a gente aprende a ver, a gente não desvê mais. Não dá pra desver. Olhar integrativo é passagem só de ida. Não tem como voltar e ficar pensando só no zumbido. Não tem como. Esperança de melhorar. Puxa, todo mundo, pelo amor de Deus. Esperança de melhorar. Eu também tenho um problema sério com açúcar. Eu não conseguia dormir por causa do zumbido. Procurei um psiquiatra que me ajudou muito. Ah, Nice, sim, que eu te perguntei por que você estava sem zumbido, tá? Que bom. Eu tirei o açúcar total da minha vida. Difícil desapegar com o gosto doce nos sucos e café. Pois é. Açúcar não entra aqui na minha casa. Já tem anos. Coloco música à noite e consigo dormir, graças a Deus. Com certeza. Essa estratégia de colocar um som ambiental à noite para dormir ajuda muita gente. Eu sou suspeita porque a minha estratégia para tratar individualmente é sempre tentar encontrar a causa e ver se dá para melhorar a causa. Se der, estamos no lucro, porque como toda medicina, quanto mais você vai na causa, melhor do que ficar botando panos quentes no problema. Mas, de fato, quando não tem causa estabelecida, ou tem a causa, por exemplo, é uma cicatriz, é uma sequela de um trauma acústico lá do passado, do Réveillon de 10 anos atrás, da idade, puramente da idade, né? De uma certa perda, mesmo que seja pequena. Às vezes não tem como controlar a causa, e daí essa terapia sonora noturna e diurna pode ajudar bastante, tá? Vamos lá. Quem mais? Deixa eu subir aqui. Ai, socorro. Olha a Cleonice Cândido aqui falando. Fui no otorrino, fiz todos os exames, não tenho nada. Aí o otorrino mandou eu me acostumar com o zumbido, tirou a minha respiração. Depois de você, voltei a ter esperança de cura. Ai, socorro. Isso aqui a gente tem que respirar fundo, né? Obrigada pela última parte de falar de mim. Mas deixa eu aproveitar que esse assunto é muito sério, tá? Bom, um otorrino que ainda fala tem que se acostumar com o zumbido. Não pode ser alguém que investiga profundamente. Não pode. Não faz um pingo de sentido, tá? Então, quando eu ouço essa frase, eu fui e fiz exame e não achei nada. Fez que exame, gente? Que exame? Fez uma audiometria básica, aquela que todo mundo faz, tem que fazer mesmo?
E a zona frágil do ouvido, que fica lá nas altas frequências, que é a primeira a mostrar a perda de audição. E que lá naquela região escondida tem um monte de perda e tem um monte de zumbido. Tá? Então já começa pela avaliação da audição. Tá? Gente, a situação é muito difícil, porque a gente que gosta de fazer direitinho sabe que tem um empecilho do plano de saúde que não aprova o pedido do otorrino. Então o otorrino só pede um mínimo de coisas, tá? Daí dentro desse mínimo, às vezes ele não achou no exame de audição. Então audiometria de altas frequências também. A acufenometria, medição do zumbido, é outra coisa. É ótimo para a gente ter uma noção numérica de um zumbido, do mesmo jeito que a gente tem de um colesterol, de uma pressão, de uma glicemia, um jeito numérico. Essa é uma parte. A outra coisa é exame de sangue. Eu não sei, Cleonice, o quantos você fez, etc., mas às vezes só fazer o básico, que é o hemograma, a glicemia de jejum, o colesterol, triglicérides, às vezes só de potássio e creatinina, né, o TGO, TGP, o básico, às vezes tá tudo dentro do normal mesmo, tá? Só que daí entra outro pensamento. A faixa de normal do laboratório, se uma coisa é boa para o corpo, essa vai de, sei lá, de 5 a 10, qualquer coisa, que vai de 5 a 10 o normal. Você tem uma coisa boa que é importante para o seu corpo, como vitaminas e minerais, você tá 6. Às vezes você olha, tá lá normal, até tem laboratório que manda tudo ou em verde ou em vermelho, né? Tudo que tá verde tá normal. Tá normal, mas tá na boca do tá com o pé na casca de banana para ficar doente, tá? Então o olhar de minúcia a gente não aprende a fazer na faculdade, a gente não aprende. Fora o tanto de outras coisas que a gente acaba tendo que pedir no próprio exame de sangue, que são minúcias que a gente não foi treinado. Né? Então, o zumbido realmente, eu sou mega suspeita e se vocês não concordarem, tá tudo bem que eu entendo. Zumbido é um negócio que se você ouvir, não tem o que fazer, acostuma com isso, você tem que procurar alguém especializado. E ainda bem que cada vez tem mais gente se interessando por zumbido. Porque senão é cravar a sua sentença. Não tem, se acostuma. Como se fosse fácil, tá? Se fosse fácil, você não estava aqui, né? Então, a ideia é não desista. Segue pessoas aqui no Instagram, né? Procura por boas pessoas, segue, aprende, vê o que você pode fazer por você, mas mesmo que você possa fazer essas estratégias que a gente vai fazendo, tem coisa que não substitui a consulta médica. Fica com isso, pelo menos para não ficar condenada, entre aspas, condenada a ter que se acostumar, tá? Complicadíssima essa situação, tá? Eu gastei mais tempo aqui porque isso aí me dói o coração, tá bom? E olha, se você não estava no comecinho da live, olha só, a introdução, assim que eu liguei a live, eu fiz uma introdução, que a gente vem aqui aos domingos fazer nosso trabalho voluntário, e que a gente ensina vocês sem passar por essas frases, não tem nada para fazer, tem que aprender a conviver com isso, tem que se acostumar, não tem cura, papapá, né? Ainda fiz essa introdução, aí vem uma pessoa e fala isso na minha live. Então, né, estou aqui respirando fundo, porque realmente é complicado. O doce faz muito mal, inclusive sempre que consumia percebia meu zumbido aumentar. É para muita gente, para muito. Doutora, sobre seus mentorados, são médicos que fazem especialização? Tenho médicos e tenho fonoaudiólogos. Essa mentoria que está rolando é sobre a medição do zumbido. A gente está ensinando fonoaudiólogos a fazerem nas suas cidades do jeito que a gente faz aqui em São Paulo. Tá? Então fica mais gente para poder atender os meus pacientes online do Brasil inteiro e para atender os pacientes daquela própria cidade, tá bom? Já vou me inscrever no ABCZ do zumbido. Fico contente. Eu acho que você vai gostar. Meu zumbido tem dia. Ele vai, tem dia ele volta. As oscilações da montanha-russa que eu respondi. Quem mais? Meu zumbido tá aqui no meu ouvido esquerdo. Tenho perda moderada e zumbido. Quase entrei em depressão porque não encontrava solução, mas procurei um psiquiatra e psicólogo. Isso. Só que alguém tem que tratar a sua perda auditiva moderada, tá? Porque se o seu zumbido for nessa frequência sonora dessa perda, melhorando a perda,
com o aparelho auditivo, você pode melhorar do zumbido também, tá? Há 6 anos atrás, após comer uma cocada baiana, tive uma crise de tontura séria. Olha a resposta rápida do labirinto dessa pessoa. A partir daí, tirei açúcar da minha alimentação e nunca mais tive tontura. Eu bato palma para as pessoas que juntam lé com cré, entendem. Eu sou mais o meu corpo, né? Porque às vezes a minha boca, né, dá uma tentação enorme da gente sentir um prazer que depois tá lá fazendo mal para outra parte do corpo, né? Seja intestino, a memória. Hoje a gente tem que pensar na memória, não só no ouvido. Eu sei que vocês que me seguem são da turma do ouvido, né? Mas o que acontece? Hoje, o Alzheimer está sendo apelidado de diabetes tipo 3, tá? Ou seja, tem o diabetes tipo 1, né? Das pessoas jovens que não produzem insulina no pâncreas e daí tem que tomar insulina. Tá? Existe o que é muito mais comum, que é o diabetes tipo 2, que é o das pessoas que vão adquirindo ao longo do tempo, geralmente por erros alimentares. Então são as pessoas apaixonadas pelos escorpiões. Quer dizer, fica convidando escorpião, que é um bicho que só sabe picar nessa vida, só sabe picar. Convida escorpião para entrar no templo sagrado que é o nosso corpo. Só porque ele parece bonitinho, gostosinho, tá? E só sabe picar, não adianta. Tem que aprender dessa maneira. A gente convida alguém que pica a gente por dentro e ainda quer se dar bem. Qual que é a lógica disso? Então, quando a gente tem problemas com o corpo, eu amo gente que faz o que a J. Ramalho tá falando. Passei mal, não quero mais isso pra mim, não quero mais isso pra mim. Tá? E às vezes a gente tem um negócio assim, ó, pá, né? Que é uma crise de labirintite, como ela teve, ou algumas pessoas têm uma surdez súbita, ó, apagão do ouvido, zumbido, né? Com perda de audição, que é para ver se a gente enxerga o que está acontecendo e abraça o corpo que a gente tem com as vulnerabilidades que a gente tem. Porque quando a gente quer que ele faça a digestão de escorpiões, você tá brigando com o corpo. E você vai perder. Você vai perder. Então, esse amor pelo corpo que a gente tem, seja vulnerável, minha pele, mega vulnerável à luz do sol, mega. Eu já tive queimadura de 2º grau 2 vezes. Eu precisei ter 2 vezes para aprender. Nossa, hoje é tão normal, né? A gente se proteger, passar protetor. Hoje tá tão lavagem cerebral. Mas quando eu era adolescente, que eu surfava, olha, ia pra praia, ó. Eu só queria saber de surf, né? Lado surfista aqui da doutora Tani, tá? Enfim, eu tive que ter a 2ª vez para eu tomar jeito e começar a proteger a minha pele, que é vulnerável. É a mesma coisa. Vocês que são vulneráveis a barulho, adoram uma festa, uma balada, um agito, mas é vulnerável a barulho. Vocês que são vulneráveis à cerveja, ao pão, ao doce, à paixão que for, escolham o seu corpo primeiro. Primeiro o seu corpo, depois o social e o que os outros fazem, etc. Tá? Senão essa conta não fecha. Bom, gente, deixa eu passar um pouco lá pro fundo aqui. Nossa, eu sei que tá bastante pergunta aqui. Audiometria é necessária para todos os casos de zumbido. Não dá para ter paciente com zumbido sem audiometria. Por quê? A maior causa de zumbido é perda de audição. A gente tem que ver a maior, né? Mesmo que vá no psicólogo, no psiquiatra, no fisioterapeuta, no dentista primeiro, tem que ir no otorrino também. Inclui o otorrino aí na sua listinha. Taninha, aprendo com você muito além do zumbido. Ah, queridona, gratidão. Beleza, vamos, que mais? Sigo e assisto suas lives, te admiro pela grandeza do seu conhecimento e o carinho que você tem com a sua profissão, desculpa. Nós do lado de cada terrinha sentimos todo o seu carinho e esperança de dias melhores. Ah, Solange, que delícia! Gente, que domingo gostoso hoje com vocês aqui. Muito obrigada, viu? Tenho perda moderada no ouvido esquerdo e zumbido.
Nos outros exames, sangue e ressonância não tem nada. A perda moderada no ouvido esquerdo, se o zumbido é esquerdo, ó, já vincula assim, ó. Já tá juntinho de mão dada. Quem mais? Recebi a mesma notícia que teria que me acostumar com o zumbido, mas quinta nos encontramos nossa consulta. Nossa, se for, vou adorar. Pois é, falei dos exames de sangue pro otorrino, ele disse que isso não era com ele, sim com a geriatra. Ok, Celibela, a gente já entendeu o quê? Este otorrino pode ser ótimo para várias coisas. O zumbido não é a praia dele, né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Baixa vitamina B pode ser a causa? Yes. Desparasitar ajuda em algo? Yes. Tá? Veja isso direitinho. Doutora, já pegou paciente com fibromialgia e zumbido? Yes. É a relação de zumbido e dor que a gente estava falando para ATM para o pescoço, vale para fibromialgia também. Doutora, aguardando o resultado dos exames, porém tendo crise de pânico, tomando os Zolpidem para dormir, mas não estou dormindo nem 4 horas, não adianta a música. Alguma ajuda? Jamais aqui na live, jamais, Josiane, espero que você me compreenda, tá bom? Aqui a gente falar de remédio é rastilho de pólvora. Eu fui no otorrino, ele falou que ia me passar um remédio, mas em compensação ia prejudicar outras coisas. Eu tinha que escolher, preferi ficar com o zumbido. Difícil colocar assim, né? Um determinado remédio, os remédios para zumbido, que não são controlados, tá? Vamos simplificar, tudo que a gente põe na boca pode dar efeito colateral. Isso vale para comida, para bebida e para remédio, tá? Então pode, não quer dizer que vai, tá? Então existe um risco de comer açúcar, de comer farinha, de tomar leite e de tomar remédio. O risco existe. Partam do princípio que quando a gente entende a coisa junta com outras que são muito comuns na nossa vida, fica mais lógico, tá? Então, botou um remédio pra dentro, seja pra dor de cabeça, pra barriga ou pra zumbido, existe o risco. Então, eu não sei se o otorrino falou ou se você entendeu que vai dar efeito colateral. Porque o que vai dar, a gente não sabe. Eu, pelo menos, nunca sei. Até hoje, nunca sei quem é que vai ter dor de estômago quando toma aspirina. Eu sei que tem gente que tem dor de estômago. Mas efeito colateral de remédio pela bula é até 10%. Começa a aumentar de 10%, o remédio é tirado de linha. É tirado, é recolhido. Então, se no máximo 10% tem efeito colateral, e os 90%? Não tem. Entendeu? Então é complicado se coloca dessa maneira assim, ó. Quer melhorar o zumbido com remédio? Vai ferrar outra coisa. Vai ferrar? Não. Pode dar efeito colateral. Sim. Sim, pode. Não quer dizer que vá. Então a gente tem que lidar com bom senso com essas... Ai, gente, com essas notícias. Gente, ainda bem que vocês esquentaram meu coração, porque o que não foi de esquentar o coração hoje foi jogo duro dentro dessa realidade, né? Que a gente tem que enxergar, né? Aos pouquinhos e por mais... Olha, eu juro pra vocês, há 29 anos atrás, quando eu comecei, que eu não tinha ninguém pra aprender junto, né? Pra aprender com alguém, né? Era muito pior. Então, eu sou testemunha de que a situação ao longo dos anos foi melhorando muito dentro dessa questão de acolher o paciente e tentar fazer alguma coisa. Eu sou testemunha. Por outro lado, ai, como ainda falta, né? E essa é uma luta diária pra gente, né? Que comprou essa missão. Mas é dureza, às vezes a gente se dá conta, né? Como ainda falta para melhorar, né? Enfim, mas vamos que vamos, um dia de cada vez, né?
Tô rolando aqui para baixo, gente, tem muita coisa que vocês escreveram. Eu sinto muito, né, de a gente não dar conta, mas que bom que a gente pode ter momentos como esse de interação, né? 1 hora aqui no nosso domingo, acalentando um pouco. Hoje eu tô saindo, né, da live aqui com o coração quentinho, né? E vou deixar o meu com vocês para esse resto de domingo e para toda a semana, tá bom? No domingo que vem. Ai, no domingo que vem não estarei aqui. Daqui a 2 semanas a gente capricha e daí convida alguém para ser estrela, porque estrela também, né, é sempre uma demonstração de como as coisas de fato podem melhorar, tá bom? Que bom que vocês gostaram, que bom, fico contente, viu? Um abraço e um beijo aí, bom resto de domingo. Tchau, tchau.